dica legal para vocês hoje em relação ao sangue, tipologia sanguínea. Nós temos o sangue O e os demais sangue. O sangue O é o sangue mais forte que a gente tem aí nessa grade sanguínea, né? Observa que interessante, o sangue O ele tem ácido clorídrico suficiente no estômago, né, para fazer uma boa digestão. Os demais sangue não tem. E o que acontece? Após a meia-idade, o corpo não tampona mais. Então, quem não tem sangue O deve tomar bastante cuidado. Policiar o que você come, o que você põe no seu organismo, porque a gente vai forte, né, com toda a força e vigor. Chega na meia-idade e faz o processo inverso. Então começa a adoecer, fica mais fraco, vai envelhecendo até morrer. Então, compensa tomar cuidado. Por exemplo, como que eu posso fazer para saber como que está o nível de ácido clorídrico no meu estômago? Eu que não sou O, eu quero saber se eu tenho o suficiente ou não. Você vai acordar de manhã, a primeira coisa que você vai fazer é pegar meio copo d'água, uma colher de café, de chá, né, aquela pequenininha, você coloca lá meio de bicarbonato, você coloca, mexe e toma. 5 minutos depois, você tem que estar arrotando muito, os arrotos bem grandes mesmo. Se isso ocorrer, você tem ácido clorídrico suficiente, porque quando um ácido encontra com o outro, cria um terceiro e daí dá o arroto, você vai arrotar. Se você não arrotar, significa que você não tem ácido clorídrico suficiente. Então esse é o teste. E detalhe, no contrário, eu tenho ácido clorídrico, eu tenho muito ácido clorídrico no meu estômago, por isso que eu tenho dor, tenho queima, tenho azia, tenho refluxo. Não, não existe isso. Entre aspas, né? Porque assim, é muito raro esse tipo de coisa. Muito raro você ter muito ácido clorídrico no estômago. Mas também dá pra saber quando você tem ácido clorídrico no estômago em excesso. Por exemplo, de manhã é o contrário. De manhã, quando você acorda, se você acordar tendo queima, logo de manhã, pela manhã, você ter refluxo, você ter aquela azia, então você tem ácido clorídrico em excesso no estômago. O outro que tem, do outro lado, por exemplo, os demais sangue, só acontece isso depois que você come. Então pela manhã você não vai ter esse problema. Quem tem falta de ácido clorídrico, depois que come, é que começa a ter, logo após comeu, vai começar a ter queima, azia ou refluxo. Isso significa que você tem um nível muito baixo de ácido clorídrico. Aí compensa você repor, se fazer uma suplementação de ácido clorídrico, como a gente tem aqui, né? Eu, por exemplo, sou sangue B, e ontem aconteceu um episódio comigo, eu fiz um bolo, coloquei 1 quilo, foi muito, né? Ficou muito pesado, 1 quilo de massa de tapioca. Eu tenho até umas pacientes que ela chega brincando aqui, vou dar um tapa na minhoca pra você, ela faz tapioca pra mim. Como são várias, usa o mesmo ingrediente, fica diferente o sabor, é muito bom. E eu exagerei, eu gosto muito de massa, né? Aí fiz um bolo, ficou gostoso, eu cortei um dedo para 2, assim, uma filinha, uma rolinha assim de nada, só que eu comi tudo, aí ficou pesado. Aí eu cometi um outro erro. Se você tiver a passar por esse problema, começar a ter queima, refluxo, o corpo está avisando que você não tem ácido clorídrico. Você tira, eu engoli com a cápsula e tudo, demorou porque já não tem, né? E aí já estava ferido, porque assim, por exemplo, você vai cortar uma grama, você tem que levar uma enxada. Só que chegou sem enxada, falou, vou arrancar com as mãos. Até começa, mas vai machucar as mãos. Então começou o processo, mas não tinha ferramenta. Começou o processo digestivo, mas não tinha ferramenta. Aí começou a machucar o estômago, né? Então daí ele pediu pra mim ácido clorídrico. Então eu, naquela vontade de repor, eu, sem pensar, engoli com cápsula e tudo. E já não tem o suficiente, como que ele vai... Que aquele negócio ali, aquela cápsula ali, ela é muito rígida, demora para depois liberar o produto que você precisa no estômago. Então abre a cápsula, você abre a cápsula, joga no meio copo d'água, mexe e bebe. Acabou o problema, aí já vai ter um efeito rápido. Então essa é a dica de hoje, ok? Se porventura você tiver muita dor no estômago, constantemente, dor, quando come, ou antes, ou durante, ou depois, pode ser fungo, vírus, parasita, verme, porque é o seguinte, a válvula da pylori, essa válvula, ela é igual o ralo do banheiro. Pensa lá que tem aquela válvula debaixo do ralinho que tem água. Se eu tiro aquela água, aquela válvula de água ali, o cheiro vai subir, vai ficar horrível a casa. Então tem que ter aquela válvula. É igual.
Então essa válvula que nós temos no estômago, chamada válvula H. pylori, essa válvula tem que estar ali fechadinha. Só que ela é fator dependente, ela depende do que? Do nível da acidez gástrica do seu estômago. Então se tiver muito, que é uma coisa mais difícil, mas se tiver muito pouco, aí você interfere nisso. Abrindo isso daqui, o que está embaixo no intestino, de fungos, parasitas, vermes, bactérias, isso vai subir para o seu estômago e isso pode te dar muita dor de estômago. Então assim, é uma coisa diferente, mas fica atento, ok?